A presidenta Dilma Rousseff abriu em 2011 a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de número 66 em Nova York. Foi a primeira vez na história das Nações Unidas que uma voz feminina inaugurou o debate geral. No discurso, Dilma afirmou estar orgulhosa de viver este momento histórico. Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste planeta, que, como eu, nasceram mulher e com tenacidade estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Tenho certeza, senhoras e senhores, de que esse será o século das mulheres. Na língua portuguesa, palavras como vida, alma e esperança pertencem ao gênero feminino. E são também femininas duas outras palavras muito especiais para mim: coragem e sinceridade. Na ONU, a presidenta Dilma reforçou a defesa de participar do Conselho de Segurança das Nações Unidas e também defendeu a criação do Estado palestino. Para ela, o reconhecimento de um Estado palestino na ONU ajudará na paz para o Oriente Médio. Em setembro, um ato reuniu trabalhadores de vários movimentos sociais em defesa da Palestina. A gente revê essa reportagem agora. Reconhecer o Estado da Palestina é uma questão de justiça e um caminho pela paz. Centrais sindicais, entidades árabe-brasileiras, islâmicas e movimentos sociais foram às ruas do centro de São Paulo para exigir o reconhecimento da Palestina como Estado pleno pela ONU. Os manifestantes querem o fim da ocupação dos territórios palestinos, a erradicação dos assentamentos e o retorno de refugiados e presos políticos. Você garantir o Estado da Palestina é o mesmo que a gente garantir a integridade do Estado brasileiro. E não aceitamos que o imperialismo possa querer dominar e fazer o que quer no mundo inteiro. Em 1947, a ONU criou o Plano de Partilha da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel. Mais de 500 vilas e comunidades palestinas foram destruídas. Milhares foram presos, torturados e assassinados. 4,5 milhões de refugiados palestinos vivem hoje pelo mundo. O Estado de Israel nega o direito de retorno. É a luta mais justa, a causa mais humanitária e a luta mais revolucionária e democrática que os povos do mundo travam hoje na humanidade. O pedido de criação do Estado palestino será feito na sexta-feira, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos. A coroação de 60 anos de insatisfação, de opressão, de discriminação do povo palestino. A autoridade palestina está tomando o caminho certo, que aliás foi o mesmo que criou Israel. A política isolacionista do governo de Israel coloca os Estados Unidos encurralado, vai votar, isolando enormemente o governo Obama, sobre o qual havia tanta esperança, e certamente é a decisão justa e correta. Sobre a crise econômica global, a presidenta Dilma afirmou na ONU que vivemos um momento extremamente delicado e que os países devem se unir para enfrentar o problema. Ela cobrou também que questões políticas e partidárias internas nos países mais afetados sejam deixadas de lado e que os líderes dessas nações não percam de vista o necessário controle fiscal. Disse que não se pode deixar de investir principalmente nos mercados com risco de recessão. E declarou que os emergentes estão prontos para ajudar as nações desenvolvidas. Os países mais desenvolvidos precisam praticar políticas coordenadas de estímulo às economias extremamente debilitadas pela crise. Os países emergentes podem ajudar. Países altamente superavitários devem estimular seus mercados internos e, quando for o caso, flexibilizar suas políticas cambiais, de maneira a cooperar para o reequilíbrio da demanda global. Paulo,
A presidenta Dilma propõe, nesse trecho que acabamos de ouvir, uma mudança no comportamento econômico das nações desenvolvidas. Você acredita que o recado foi dado? Foi dado e foi bem dado. Eu resumo em 3 aspectos. A força do discurso de Dilma na ONU vem de 3 elementos. O primeiro é a primeira vez na história em que uma Assembleia Geral das Nações Unidas, é uma Assembleia anual, desde que a ONU foi fundada em 1945, que uma mulher faz a abertura. Segundo, a autoridade de ela falar em nome do Brasil, o país que em 2011 realizou o mais importante programa mundial de combate à pobreza. É a maior referência mundial, então é um exemplo para os demais países e ela levou como proposta. No mundo de crise econômica, sugiro que os demais países façam como o Brasil. Levem em conta os pobres, combatam a pobreza, distribuam renda, que o mundo vai achar um caminho melhor. Terceiro e mais importante, eu agrego que também o substantivo luta é um substantivo feminino e Dilma é um exemplo de luta. Ela termina o discurso da ONU lembrando a condição dela de torturada. Uma pessoa que sobreviveu a torturas do tempo da ditadura, quando tinha 20 e poucos anos, é hoje presidenta do Brasil, sem nenhum sentimento de vingança, de revanchismo, aproveitando essa experiência dura de vida para projetar um Brasil, um mundo melhor. E falando nisso, Paulo, e a Comissão da Verdade? O que te parece? Ela me parece assim um dos maiores saldos, se não o maior saldo do Brasil em 2011 no tema direitos humanos. Finalmente, teremos em 2012 a oportunidade oficialmente, por decisão da presidenta, aprovado pela Câmara e pelo Senado, de instalar uma comissão que durante 2 anos vai saber pela primeira vez de forma aberta quais foram as violências praticadas contra o estudante, o operário que lutou pela democracia durante o regime de 64, apontando nomes, locais, quem foram os responsáveis e, sobretudo, onde estão os restos mortais dos desaparecidos políticos para que as suas famílias possam finalmente fazer a sepultura sagrada, cristã, tradicional, para que o país possa finalmente, com justiça, caminhar na rota da reconciliação nacional. Com certeza. Quando se fala em política, o ano de 2011 também foi marcado pela queda de 7 ministros do governo Dilma, 6 deles sob suspeita de corrupção. Para o ano que vem está prevista uma reforma ministerial, outro assunto que a gente discute agora com Paulo Vanucchi. Paulo, como é que você acha que deve ser essa reforma ministerial e quais critérios a presidenta Dilma deve levar em conta? Ela vai reunir a situação de pessoas como Fernando Haddad, que sairão para disputar as eleições, é uma exigência da lei. Fernando Haddad é candidato a prefeito de São Paulo, haverá outros candidatos a outros cargos de prefeito ou participação em campanhas. Ela também vai fazer algum remanejamento de áreas que têm se revelado sensíveis, problemáticas. Ela deixou o Ministério do Trabalho para participar e fala-se também num certo rodízio de cadeiras. Fazer um deslocamento, mas sempre levando em conta a necessidade do que o Lula chamou agora há pouco de um governo de aliança ampla. Então não é um ministério formado apenas por uma vontade partidária. Haverá a vontade do PT, muito forte, com uma linha muito clara, mas o governo não é formado só de PT, ele tem partidos que inclusive têm divergências em relação ao PT em vários temas, e nesse sentido o ministério seguirá sendo um ministério com grandes diferenças, com grande pluralidade. Paulo, quero te agradecer, até pessoalmente, porque você me ensinou muito nesse ano de 2011 que... Eu que aprendo com você. Com certeza, todos nós.